Meu nome é Maria Gabriela, junto com o Genido e com o Ricardo, eu vim aqui explicar o que é Flexbox. Flexbox é um modelo de layout do CSS que permite a gente criar vários layouts tendo facilidade e eficaz em termos de espaço. Ele também facilita no alinhamento, na reorganização e na distribuição de elementos dentro de um container, assim deixando mais fácil a criação de um layout dentro de uma página web. Em continuidade, eu vou explicar o que é Container Flexbox, ou também conhecido como container flexível, que é um elemento do HTML que tem fios que você pode distribuir e organizar dentro do modelo layout Flexbox. E também você pode utilizar dele qualquer elemento do HTML, por exemplo, div. Você tem um container definido como container flexível, você pode usar os elementos filhos dele para alinhando ele, definindo ele durante o eixo primário ou secundário. O flexível ele é um elemento do container flexível que pode ser alinhado e direcionado de acordo com o container flexível. Olá, meu nome é Ricardo Bandeira e, dando continuidade ao assunto do Flexbox, eu vou falar um pouquinho sobre os eixos do Flexbox. Bom, é preciso ter em mente que todas as operações realizadas se relacionam a dois eixos, o eixo principal e o eixo transversal. Bom, o eixo principal ele é definido através da propriedade FlexDirection. Já o eixo transversal ele encontra-se na direção perpendicular ao eixo principal. Bom, para entendermos melhor esses eixos, que são fundamentais para o funcionamento do Flexbox, é necessário compreender minuciosamente o seu funcionamento. Sobre o eixo principal, como dito anteriormente, a propriedade dele é o Flex Direction. O que é isso? É basicamente, ele define a direção do eixo principal e pode ter até 4 valores, que são as row reverse, as columns e as columns reverse. Se o valor definido pelo usuário for a row ou a row reverse, o eixo principal vai se mover ao longo da linha. Ao contrário, se for definido a column ou a column reverse, o seu eixo ele vai ficar do topo para o final ou do final para o topo de sua página. Agora sobre o eixo transversal, ou também conhecido como eixo cruzado, como dito anteriormente também, ele é perpendicular ao eixo principal. Logo, se a propriedade FlexDirection estiver definida nas linhas como rows ou rows reverse, o eixo transversal estará na direção das colunas, como columns ou columns reverse. Se, por algum acaso, o eixo principal for definido nas colunas, como columns ou columns reverse, então o eixo transversal estará na direção das linhas, como rows ou rows reverse. Bom, compreendendo a diferença entre o eixo principal e os eixos perpendiculares, é o que importa para a gente quando começarmos a observar o alinhamento e a justificação dos flexíveis. Porque assim, o Flexbox ele possui muitas propriedades que alinham e justificam o conteúdo ao longo do eixo ou em outras partes do nosso programa. Dando continuidade ao assunto, eu vou falar agora um pouquinho sobre as propriedades do CSS para o Flex Container. Bom, a primeira propriedade é o Display Flex. Ele transforma os elementos em um Flex Container. Já o segundo, como também dito anteriormente, é o Flex Direction, que define a direção do elemento principal. Pode ser ela row ou columns. Já a terceira é a Justify Content. Ela alinha o Flex Inter, só que no eixo principal. Pode ser ela Flex Start, Flex End, Center, Space Around ou Space Between. Já a quarta é Align Items. Ela alia o Flex Inter, só que, porém, no eixo cruzado. Pode ser ela Flex Start, Flex End, Center e Stretch. E por último, e para finalizar, a Around Content. Ela alinha o Flex Item, porém, quando o eixo principal não é o suficiente. Por isso que nós utilizamos ela. Bom, agora falar um pouquinho sobre as propriedades CSS, porém para Flex Itens. Bom, primeiramente a gente tem o Flex Grow. O Flex Grow ele define quanto o Flex Item pode crescer em relação ao seu irmão. Já o segundo é o Flex Shearing. Bom, o Flex Shearing ele define o quanto o Flex Item pode encolher em relação ao seu irmão. Já o terceiro, que é o Flex Base, ele define o tamanho inicial do Flex Item. O quarto é a ordem, que nada mais é do que ele ordena os seus Flex Itens. E por último, e para finalizar, o Align System. O Align System ele alinha o Flex Item individualmente
no eixo cruzado. Pode ser ele flex start, flex end, center e stretch. Agora, sobre o alinhamento com flex. Bom, o Flexbox ele oferece diversas opções para nós alinharmos nossos elementos dentro de um container, tanto no eixo principal quanto no eixo cruzado. Bom, a propriedade Justify Content, Align Items e Align Content, elas controlam como nós podemos alinhar o nosso container. Já a Align System, ela permite a gente ajustar o alinhamento de cada flex item individualmente. Olá, eu sou o Genildo e vou explicar o nosso código, o HTML e o CSS. Essa primeira linha é para definir a linguagem e o idioma. Aqui o head, nosso cabeçalho. Aqui o body é o corpo da página. Aqui no header nós temos nosso título. Aqui no main é o conteúdo principal. A gente tem uma div com uma classe chamada container, que ela agrupa todas as outras div classes, que no caso são as notícias. Tem aqui a notícia 1, que tem o nome dela, a descrição, o botão que a gente criou e também a imagem utilizada. Todas aqui são iguais, as divs, só muda o conteúdo delas. E aqui tem o footer, que o footer é o nosso rodapé. Aqui no CSS, eu comentei um pouco para poder facilitar. Aqui, essa primeira parte, que é esse primeiro parágrafo, esse bora H1, H2 e o P, ele é para definir as margens de preenchimento dos elementos como H1, H2, P e o bora como zero. No caso, ele serve para remover qualquer margem ou então preenchimento padrão do navegador. Ele zera essas margens de preenchimentos. Aqui no header e header H1, que são a estilização do título, né? No caso, ele está usando o flexboard para centralizar verticalmente e horizontalmente o conteúdo H1, ele dentro do cabeçalho. E aqui a gente usa o align, eu não sei pronunciar, mas seria align items, center. Ele alinha o conteúdo verticalmente ao centro. E o justify content, center. Ele alinha o conteúdo horizontalmente ao centro também. Aqui no main, no container, o main ele seria, perdão, foi um pouco para baixo. O main ele é o container principal do conteúdo da página. No caso, ele usa o flexboard para poder alinhar o conteúdo dos containers horizontalmente e envolver quando não tiver espaço suficiente. No caso, aqui usa FlexWrapper, WOP. Justify Content Center, centraliza horizontalmente o container dentro do main. E cada container também usa Flexbox para poder alinhar seus itens horizontalmente e envolver quando não houver espaço suficiente. Aí aqui tem a estilização das notícias, ó. Tem as margens, o tamanho, as cores, as bordas, todas aqui as estilizações. Aqui dos botões, aqui a cor, ó. E é basicamente isso nosso código.